Uninga, que o futuro é aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula de hoje. Vamos continuar então na nossa segunda unidade, falando hoje um pouquinho sobre o histórico e a evolução dos sistemas integrados de gestão, falando do MRP e do MRP2. Nós vamos ver que que a evolução desses dois sistemas aconteceram e eles auxiliam no nível organizacional, no nível operacional, no nível básico da pirâmide organizacional. Então, os sistemas integrados de gestão, eles são essenciais para aumentar a produtividade da empresa, melhorar o serviço ao consumidor e permitir melhores tomadas de decisão. Então, esses sistemas, eles auxiliam no processo de produtividade. Eles ajudam as pessoas que estão no nível operacional da pirâmide organizacional a produzir com mais qualidade e melhor, com mais rapidez, né? Mais eficiência, eficácia e eficiência. Então, esses sistemas, que são hoje chamados os ERPs, eles evoluíram de outros dois sistemas, de acordo com a evolução também da tecnologia da informação. Os MRPs, que vêm dessas palavras do inglês, que no português significa planejamento das necessidades de materiais, eles surgiram junto com os mainframes, onde esses sistemas ajudavam as organizações, as empresas, a verificar quais eram os materiais necessários para produzir tal produto. E aí, então, esse sistema ajudava a organizar, tipo, eu tenho que comprar tanto disso, tanto daquilo, está faltando tanto, eu tenho tanto em estoque. Então, ele organizava, ele planejava a questão dos materiais apenas. Isso na época dos mainframes em 1960, 1970. Os MRP2, que vem dessas palavras do inglês aí, e no português significa planejamento dos recursos de fabricação. Então, já o MRP2, ele já cuida de toda a parte fabril, não apenas dos materiais, mas também de todos os outros recursos, como, por exemplo, uma máquina que eu vou precisar para produzir, quantas pessoas eu vou precisar para estar naquele turno para produzir aquela quantidade de produtos que eu preciso naquela semana ou naquele mês. E os ERPs, que são os atuais, que são os utilizados nas empresas atualmente, né? A partir dos anos 90 para frente, no Brasil, é o planejamento das necessidades dos recursos da empresa, dos recursos da empresa como um todo. Então, vou passar um videozinho para vocês agora, falando as principais diferenças e semelhanças entre esses três tipos de sistemas, para vocês entenderem que é, na verdade, uma evolução, e quais são as principais vantagens de um e de outro, ok? Tudo isso relacionado principalmente a matérias-primas e componentes do produto. Devido à necessidade de uma abrangência maior das atividades fabris, o MRP evoluiu para o MRP2. A diferença foi a inclusão de informações ligadas aos recursos, tanto financeiros como de estrutura, utilizados na manufatura de produtos. Tendo isso em vista, o MRP2 cede informações principalmente sobre previsão de vendas, fornecedores e logística. Além disso, também são feitas análises sobre a necessidade de material, capacidade produtiva, planejamento da produção e controle do chão de fábrica. A partir do MRP2, deu-se o surgimento do ERP. Esse sistema procura integrar ainda mais as informações de toda a companhia, fornecendo dados sobre a cadeia de suprimentos e também a quantificação de valor ligada a cada atividade no processo. Sendo assim, chega a cobrir as áreas de contabilidade, recursos humanos, produção e também vendas. Vantagens da implementação de cada um destes sistemas. MRP: melhor planejamento de produção e compras, conhecimento sobre necessidades de insumos e capital de giro, auxílio na tomada de decisão a partir da simulação de cenários e demandas, maior controle e documentação das atividades desenvolvidas. MRP2: otimização do uso de máquinas e equipamentos, maior coordenação e controle da produção e estoque,
redução de subcontratação, hora extra e tempo ocioso, e rapidez no conhecimento das consequências financeiras perante o que foi planejado e o que foi produzido. Pessoal, então agora que vocês já viram e vocês sabem as diferenças e as principais vantagens, né, dos sistemas de gestão integrados que começaram lá com o MRP, o MRP2 e chegou-se nos ERPs, a gente vai falar um pouquinho também como os sistemas de informação evoluíram impulsionados pelos avanços da tecnologia digital. Então, esses sistemas eles evoluíram porque a tecnologia também evoluiu, né? Então, como a tecnologia evoluiu, possibilitou-se ter sistemas mais robustos que controlassem mais coisas, né? Então, o seu processo evolutivo ele foi marcado pelas invenções tecnológicas como mainframes. Então, na época dos MRPs, utilizava-se apenas os mainframes, que é aqueles computadores grandes, que ficavam uma sala inteira, o computador utilizava uma sala inteira do tamanho do computador, né? Aí, para os MRP2 já surgiu-se, então, os computadores pessoais, que são esses microcomputadores que nós temos hoje em dia nas nossas mesas de trabalho. Na década de 1980, surgiram os computadores pessoais, então aí surgiu-se, então, os MRP2. E, atualmente, então, os ERPs que utilizam as redes de dados e telecomunicações, a internet, a partir dos anos 90 para frente, sendo utilizados no Brasil. Então, os sistemas de informações integrados de gestão, que são os ERPs, eles evoluíram, assim como evoluíram também a tecnologia da informação. E evoluiu a forma como as organizações conduziam seus negócios por meio dessas tecnologias. Então, as tecnologias vieram para ajudar e, consequentemente, os sistemas de informações também auxiliam e ajudam, né, cada vez mais as organizações. Então, olha só, essa imagem aqui nos mostra, então, como que foi a evolução desses sistemas integrados de gestão que auxiliam no nível operacional das empresas. Então, antigamente, um bom tempo atrás, a gente tinha apenas o chamado controle de estoque. Então, o gerente ou o funcionário da empresa lá sabia quanto que ele tinha em estoque produzido, quanto que ele tinha que produzir e quanto que ele tinha vendido. Esse era o controle de estoque, que poderia ser feito numa planilha, poderia ser feito manualmente. A partir dos anos de 1970, surgiram então os MRPs, que foi na época da indústria, né, e na época dos computadores, dos mainframes. Então, esses MRPs, como a gente viu, eles auxiliavam na questão dos materiais, de organizar todos os materiais necessários para a produção daquele dia ou daquela semana. Nos anos 80, na década de 80, né, 1980 para frente, que foi a era dos computadores pessoais, chamados os personal computers, surgiu então os MRP2, onde já se auxiliava a empresa como um todo. E, de 1990 para frente, os chamados ERP, que são os sistemas de gestão integrada que utilizam também a tecnologia cliente-servidor e hoje, né, internet, todas as redes de computadores. Então, eu gostaria de deixar claro para vocês aqui com essa imagem que os nossos ERPs que nós utilizamos hoje nas empresas, no nível operacional, eles têm, o MRP e o MRP2 está já junto, né? Tá dentro, o MRP engloba tudo isso, porque o ERP, ele controla materiais, controla todo o processo fabril, ou seja, todas as áreas da organização, todas as áreas da empresa. Então, só para a gente entender aqui, ó, como que era a abrangência do MRP e do MRP2, que é um sistema de apoio à decisão. Então, o MRP, ele ia me dizer o que eu vou produzir e o que eu preciso para comprar, né, para produzir isso. Então, o que eu vou produzir, o quanto eu vou produzir e quando eu vou produzir. Isso era o que o MRP me ajudava, me auxiliava. E o MRP2 já me auxiliava e me ajudava também na questão de como que eu vou produzir. Quais as máquinas que eu vou ter, quais as pessoas que vão estar envolvidas ali. Então, só para vocês verem que ele ajuda, né, o MRP ajudava só em o que, quanto e quando. E o MRP2 já também
como? Então, essas 3 ou 4 perguntinhas aqui, como vocês estão vendo nessa imagem, que eu achei ela bem ilustrativa, que é desse autor, nos mostra, então, o que, o quanto e o quando que eu vou produzir e comprar, o MRP. E o como também, então o MRP abrangeu já um pouquinho mais, que eu vou fazer isso, né? Produzir e comprar. Quais são os recursos necessários para eu poder fazer o meu planejamento acontecer. E aí, então, depois, nos anos de 1990, aqui no Brasil, surgiram, então, os ERPs, com um aumento da competição global e as novas necessidades dos gerentes para controlar e ter acesso às informações de forma integrada de toda a empresa, em tempo real. Então, essas duas palavras aí, essas duas estão até em vermelho, pessoal, para ficar bem fixado para vocês. Então, os ERPs, eles são integrados, toda a empresa de forma integrada e em tempo real. Ou seja, a informação tem que estar disponível naquele momento que a pessoa está precisando. Não adianta a informação vir um dia depois, 4 horas depois. Hoje em dia, quem sabe até 1 hora depois já não é mais o suficiente. Então, por isso, em tempo real. E aí, então, surgem os ERPs, com este benefício para o auxílio na tomada de decisão operacional. Lembrem-se, que eu já falei nas outras aulas, que para cada nível da pirâmide organizacional nós temos sistemas de informações que auxiliam os gerentes, as pessoas que tomam decisões naquele nível. Então, um sistema de ERP auxilia os gerentes, as pessoas que tomam decisões no nível operacional. Então, pessoal, na aula de hoje, nós vimos um pouquinho sobre a evolução dos sistemas integrados de gestão, o MRP e o MRP2. Na próxima aula, nós vamos tratar especificamente dos sistemas integrados de gestão, os ERPs. Até lá!